Mais profissional aqui, ó. Colocar meus óculos que estão sujos. Fala, galera, boa noite pra vocês, pra você que tá em casa, boa noite pra todo mundo aí. Começando mais uma live aí, semanal, que era pra ser diária, mas minha agenda tá corrida, tô trabalhando pra caramba. Muitos compromissos, né, com o ministério também. E infelizmente eu não estou conseguindo fazer diariamente, né, o nosso pão diário aí da leitura. Mas amém. Vamos começar mais uma vez aqui a leitura do livro A História. A Bíblia contada como uma só história. Então é um propósito que eu fiz com Deus de estar lendo esse livro, né, para vocês. Eu já li todo ele e hoje nós vamos para o terceiro capítulo. E o terceiro capítulo fala aqui, capítulo 3, a Arca de Noé. Ah, mas Lima, eu já conheço essa história, eu conheço a Arca de Noé. Eu conheço essa história já foi me contada e tudo isso. Mas esse livro aqui, ele conta a história de cabo a rabo, do começo ao fim, né? Para que você possa entender, sem genealogia, sem capítulos ou versículos, entendeu? Tem só capítulos aqui normais como qualquer outro livro. E eu li esse livro já inteiro e eu fui muito abençoado por ele, tá bom? Gente, vocês não importa de eu estar olhando pros lados, não, é que eu tenho um gato aqui que ele é muito atentado, é o Batman. Vem cá, Batman. Aparece na live lá, ó. Olha lá, esse aqui é o Batman. Eu chamei Guinha, ó. É o Batman. E ó, o rabinho dele, ó. Eu já mostro o rabo, ó. Tem só essa pelúcia. Não cortei, gente. Ele nasceu assim. O Batman já nasceu assim. Ele tá doidinho pra vir aqui pra cima pra ver o que eu tô aprontando aqui. É o meu abençoado, o meu filho abençoado. Então vamos lá começar a nossa leitura. Mais uma vez aqui. Peço perdão por não estar todos os dias, mas com cada dia eu quero estar mais frequente aqui e passar essa leitura para vocês. Quem não me segue no Facebook, segue lá, Ricardo Lima. E também acompanhe meu canal no YouTube, Evangelho à Moda da Casa, tá bom? Capítulo 3, a Arca de Noé. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Para relatar aqui o que aconteceu para vocês, lá no capítulo 2, contou a história de Adão e Eva, contou toda aquela história de todo, depois que tudo saiu do paraíso e depois que Caim matou Abel, né? E a maldade do homem foi só aumentando, a maldade do ser humano. E com isso, as pessoas foi passando o tempo, as pessoas foram esquecendo de Deus, foram esquecendo do seu Criador, de quem os criou e para que os criaram. Então eles começaram a imaginar que a vida era uma grande festa. E acabou que aconteceu o que tá para acontecer. Acabou que aconteceu tudo isso e Deus se arrependeu do homem porque viu a maldade no coração do homem e viu que o homem não estava, né, entregando a sua vida para ele, sim, estava vivendo uma curtição, achando que tudo era oba-oba, né? Aí, continuando aqui. Eis a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de ciprestes, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora.
faça como 135 metros de comprimento, 25 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Então aqui Deus começou a dar uma ordem para Noé, que era o único homem íntegro dentre todos aqueles homens que haviam nessa época. Ou seja, somente a família de Noé, entre todos aqueles povos lá, eram os que temiam a Deus, eram os que andavam com Deus. Por isso Deus estava dando uma chance a eles, porque os demais seriam destruídos, né, com o dilúvio. Aqui no rodapé tá falando sobre o homem justo. O que é um homem justo? Justo, aquele que vive de acordo com os parâmetros estabelecidos por Deus. Quando aplicado a Deus, o termo se refere à sua justiça e perfeição. Tá vendo? O que é ser um homem justo? O que é ser uma pessoa justa? Agir de acordo com a justiça de Deus. Continuando aqui a leitura. Deus falou: coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo dos céus e toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas você estabelecerei minha aliança. Mas com você estabelecerei minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move entre o chão, virá um casal. Que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimentos. Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé, justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Caramba, ele tinha 600 anos de idade. Tá vendo como as pessoas viviam muito naquela época? Na Bíblia normal que você for ler, você vai ver a idade também de Adão. Ele morreu com 950, por aí, 940. Então eles viviam muito, porque nós seres humanos fomos feitos para viver eternamente. Mas com o pecado, isso nos foi tirado. Porque o pecado não pode viver eternamente, né? Então com o pecado nós fomos... Aí Deus declarou que o homem não viveria mais do que 120 anos, que é o que nós estamos hoje. Continuando. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de grandes animais, puros e impuros, e aves de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão vieram a Noé e entraram na arca, como Deus havia ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, neste mesmo dia, todas as fontes das águas grandes e profundas jorraram as comportas do céu e se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Galera, um adendo aqui importantíssimo, né?
que eu estava estudando e eu vi isso, que a comunidade científica descobriram. Descobriram que na época que houve realmente um dilúvio, que houve tudo isso, né? E que as águas jorraram tanto do céu quanto da terra. Das extremidades da terra, elas vieram para o solo e assim inundando completamente a terra, né? Então, por isso que você vê em vários lugares falam que havia mares ali. Por quê? Porque aconteceu esse dilúvio verdadeiramente. Isso é real, né? Eu vou dar esses adendos aqui para vocês para comprovar para vocês que a Bíblia é real. Porque a Bíblia é o documento histórico mais confiável que existe, né? Isso os cientistas falam, não sou eu que estou falando. Se você for pesquisar, pesquise aí no 1D Teologia, grande cientista, que você vai ver que isso é verdade. Então vamos continuar aqui. Naquele dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas mulheres e com sua mulher e com a mulher de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves, todos os outros animais que voam. Aí aqui no rodapé dessa página tá falando assim, tá a segunda notinha do rodapé aqui, que é 2. Aliança. O que é aliança? Aliança, acordo entre duas partes. Uma aliança era algo inquebrável. Ou seja, na época de Noé, naquela época, você fazer uma aliança com alguém, você ter essa aliança, é algo inquebrável. Olha aqui, vou dar exemplo da minha aliança. Se você olhar ela de perto, você não vai conseguir ver nem meio, nem fim, nem começo. Porque a aliança, a partir do momento que você cria uma aliança, ela é infinita. Ela continua. Então, a aliança naquela época, ela continuava. Ela era infinita. O que é para ser até hoje. Quando você faz uma aliança, seja com sua namorada, esposa, ou mesmo com Deus, ela é feita para ser infinita, para não terminar, para não ter mais fim. Então, esse é o motivo. Esse foi o motivo que Deus fez a aliança com Noé, né? Que é o motivo de a gente ter um arco-íris nos céus, né? Que nós cristãos devemos chamar só de arco, né? Estava estudando e descobri recentemente que Íris, o nome Íris é dado a uma deusa pagã, né? E aí vai muitas coisas, que o nome seria só a gente chamar de arco, né? Seria de aliança. Nem é arco-íris, mas sim uma aliança. A gente olhar para aquilo lá e falar, olha, a aliança de Deus conosco. Porque é assim que tem que ser o sentimento de um cristão, a aliança. É a aliança que Deus fez conosco, de que jamais o mundo terminaria, né, em águas de novo. Continuando aqui nossa leitura. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Nossa, olha quão forte isso é. Se liga, porque não foi Noé que fechou a porta. Não foi. Noé construiu a arca, Noé colocou os animais lá dentro, mas quem fechou a porta é Deus. Você está vendo como que Deus age? Somente Ele pode fechar uma porta para você. E quando Deus fecha uma porta para você, Ele vai abrir outra porta para você. Eu vou dar um exemplo de mim. Deus fechou uma porta para mim no começo do ano. Fiquei muito triste, abalado. Mas somente Ele poderia fechar essa porta. E a partir do momento que Ele fechou, Ele prometeu que outra iria se abrir. E muito mais larga para que eu pudesse passar. E foi o que aconteceu. Mas Ele não disse que o caminho seria difícil, seria fácil. E o caminho está sendo difícil. Mas eu estou passando por essa porta que Deus abriu. Entendeu? Somente Deus pode fazer isso. E olha quão forte. Tipo, tantas coisas acontecem em 3 capítulos. Entendeu? Só 3 capítulos aqui. E muitas coisas já dá pra gente ver e descobrir. E isso é só o começo. Isso aqui não é nada comparado ao que Deus tem para isso aqui, para o resto desse livro, que é, nossa, imaginável o que você pode descobrir aqui. Vamos continuar.
40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram para a arca acima da terra. Elevaram a arca para cima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo dos céus. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que voam a terra, toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Todos os homens, como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves dos céus, foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Um adendo aqui novamente que eu vou falar aqui. As águas cobriram totalmente a terra. Descobriram recentemente, pode pesquisar, dá um Google aí e pesquisa. Descobriram recentemente que muitos dinossauros por aí que morreram, não morreram por conta do meteoro que caiu, né? Não morreram por conta da fumaça, mas muitos morreram sufocados, afogados. Nós, como cristãos, quando nós descobrimos isso, nós ficamos de olhos regalados, porque nós sabemos que tudo isso é real. Aí você fala, mas Lima, não tem dinossauro na Bíblia. E eu falo, não tem dinossauro na Bíblia, mas existe monstros. Não tem dinossauro, mas existe monstros. É isso que eu quero te falar. A Bíblia não cita o nome de dinossauro porque não existia esse nome de dinossauro na época. E nem todos os dinossauros são da espécie de dinossauro, tem vários outros. Então, naquela época, a Bíblia relata monstros que existiam sobre a superfície das águas e da terra. Nessa aqui não fala especificamente, mas pega para você ler e faz um estudo teológico sobre tudo isso. Fala. Então, você saber que esses dinossauros, muitos deles, foram mortos, sufocados, afogados, dá pra gente se ligar um pouquinho como eles morreram afogados, né? Vamos continuar lendo. O fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé e todos os animais selvagens, rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 7º mês apareceram o topo das montanhas. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então, Noé removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então disse Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua esposa e seus filhos e as mulheres deles. E todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão, todas as aves, tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como
holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Gente, eu quero só dar um adendo aqui novamente aqui para poder falar de um assunto que eu acho maravilhoso, que Deus colocou isso no coração. Eu estava estudando sobre isso. Muitas pessoas tentam achar a Arca de Noé. Muitas pessoas vão nesse monte e não acham a Arca de Noé. Muitos estudiosos, teólogos, tentam procurar a Arca de Noé nos dias de hoje e tentam ver onde que ela está e para que lado ela foi, o que aconteceu, por que não há vestígios dela no Monte Ararat, né? E, gente, basta você raciocinar um pouquinho. Noé saiu da arca e ele construiu um altar. Então, tecnicamente, se você pensar que ele e sua família saíram da arca e foram povoar a terra, logicamente você vai chegar na hipótese que eles precisavam, né, de materiais, de obra-prima para poder construir a arca. Então, logicamente, pelo menos para mim, na minha perspectiva, ele poderia sim ter pego materiais da arca ali, desfeito ela e criado, né, ali suas casas, suas residências. Mas isso é coisa do meu estudo que eu imagino, né? Mas você pode estudar aí e você vai ver várias outras pesquisas. Mas vamos continuar aqui. Aqui vai falar justamente do assunto que eu queria tratar com vocês, que eu queria falar desde o começo. A aliança de Deus com Noé. Vamos continuando aqui. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, e os animais selvagens, as aves do céu e as criaturas que se movem rente ao chão, e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer uma aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que colocarei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. E é isso, cara. Tá vendo isso? Eu disse mais cedo. Deus fez, igual aqui, fez uma aliança que você não vê um fim e nem começo. Essa aliança que Deus fez com Noé e seus descendentes somos nós, né? Que nunca mais a terra será destruída com o dilúvio. Toda vez que existe aquele arco no céu, toda vez que existe aquela aliança no céu, nós devemos olhar, em vez de chamar de arco-íris, vamos olhar e chamar de aliança. Olha para aquele arco lá no céu, todas aquelas cores, e lembra de que quando você olhar para aquela aliança, Deus está olhando para ela e Ele está lembrando de você. Ele está lembrando que Ele te deu uma chance. Ele está lembrando que um dia alguém tem coração puro. E um dia alguém foi justo o suficiente para que Ele possa, para que Ele não desprezie todos nós. É isso. Um foi justo para que outros não fossem destruídos. E esse um foi Noé. Então vamos continuar aqui nossa leitura, mas que já está sendo muito edificante. Agora vamos refletir aqui dos escritores, né? Não a Bíblia, mas quem está relatando esse livro maravilhoso. Para que você que está chegando lá e veio para casa, eu estou nesse livro a história, né? A Bíblia é contada como uma única história, do começo ao fim, sem capítulos, sem versículos, só tem capítulos normal como qualquer outro livro, mas ela direta, sem genealogia, sem pai, mãe é filho de quem, que você não vai entender nada ali, sem ir para o futuro e voltar no
rapidamente, de uma maneira que você entenda. Aqui estamos só no começo. Eu já li esse livro aqui inteiro, ele é maravilhoso. E eu quero passar para vocês. E o prefácio do Max Lucado diz assim: a Terra se recuperou desse ato de Deus, sob a forma de dilúvio. A vida animal e vegetal floresceu. A família de Noé repovoou a terra. O ciclo de vida prosseguiu. E as pessoas se recordaram de Deus. Então ouviu-se um murmúrio nos céus. Satanás apresentou o seguinte dilema cósmico ao Criador. Os homens o amam, Deus, porque gozam de uma vida tranquila. Porém, caso o Senhor tornasse as coisas um pouco mais difíceis, eles lhe voltariam as costas mais rápido do que o gelo derrete em uma sauna. Então, o acusador contorceu os lábios e disfarçou e desafiou Deus. O Senhor duvida? Deixe-me então testar seu fiel seguidor Jó. Caramba! E aqui termina o terceiro capítulo. Mano, vocês não têm noção do que vai começar agora. Para você que não conhece a história de Jó, vamos começar aqui a prova. Entendeu? Olha, vamos começar isso. E para você que está chegando na live, eu vou explicar mais uma vez. Eu estou aqui fazendo um plano de leitura. Eu quero que seja diário, mas eu não estou conseguindo. Mas toda semana eu estou aqui fazendo duas lives no mínimo, contando a história, lendo este livro incrível que é a Bíblia contada como uma única e só história, do começo ao fim, sem prefácio, sem capítulos, sem versículos ali entendeu? Aquilo que complica um pouco a leitura, mas somente como um livro comum, como um livro normal que você pega na livraria e lê. E aqui vai contar a história sem ir para o futuro e voltar no passado, mas sim, vai contar de Gênesis a Apocalipse, explicando toda a história detalhada. Eu li esse livro aqui, me abençoou muito, cara. Então, para você que quer ficar e acompanhar a live e continuar acompanhando, segue aí, compartilha essa live que eu vou deixar postada aqui agora mesmo. Segue-me aí no meu canal do YouTube, que eu também estou postando lá, que é Evangelho, a Moda da Casa, tá bom? E a próxima história é Jó. É posto à prova. Então, para você que não conhece a história de Jó e tem vontade de conhecer, eu te chamo. Vamos estar junto aqui nesse plano de leitura, tá bom? E para você que tem vontade de ler este livro, essa é a capa dele, tá bom? Este é o livro, tá? Comprem, leem, vai ser abençoadíssimo esse livro. Então, vou orar com você aqui, para que você seja abençoado, para que sua semana seja mais abençoada ainda. Deixa eu tirar esses óculos aqui, que já tá me dando agonia. Vamos, bora. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradeço por cada pessoa que entrou nessa live, Pai. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui lendo, Pai, este livro tão impactante, Pai, para que as pessoas possam entender mais, Pai, sobre a sua história, sobre a nossa história, Pai, sobre o nosso manual, Pai. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor me dar a oportunidade, Pai, de estar lendo, mesmo cansado, Pai. O Senhor me dá força para prosseguir, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que está em casa, Pai. Eu oro para cada pessoa, Pai, para que ela tenha o entendimento do Espírito Santo, Pai, para que ela possa compreender melhor os seus propósitos, Pai. Tudo aquilo que o Senhor planejou desde o começo, Pai. Pois essa história está sendo contada do início ao fim, Deus. E eu quero que eles entendam, Pai, o que o Senhor tem para a vida, Pai. Qual o plano do Senhor para os seres humanos, Pai. Que não é só vir para a terra, mas sim, Pai, vir povoar a terra, Pai, encher do Espírito Santo e ir viver eternamente. É levar a palavra para outras pessoas. É fazer o ID. Amém, Senhor Jesus. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo seja com essa pessoa que está em casa, Pai, assistindo esse vídeo, assistindo essa live, Pai. Não sei onde que ela está assistindo, mas eu peço que o Espírito Santo, Pai, seja com ela e toda a sua família, Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, e que prepare essa pessoa para a próxima live, Pai. E em nome de Jesus, eu agradeço a cada um que esteve aqui, Pai. E cada um, Pai, que vai ver essa live ainda, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. E peço que abençoe eles, para que eles possam estar junto comigo, Pai. Mais uma vez, para assistir o próximo capítulo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ler todo esse capítulo, ter um entendimento, Pai, e reconhecer a sua boa, agradável e perfeita vontade.
Agradeço você que acompanhou. E pra você que chegou e essa live já está acabando, não se preocupe. Irei postar ela daqui a pouco no meu Instagram. Continua seguindo e você lá, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, que Deus te abençoe. E continua me seguindo aqui, ou no TikTok, ou também no meu Facebook, ou também no meu canal do YouTube, que está sendo tudo postado lá, tá bom? Então, fique com Deus, que Deus lhe abençoe.